Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim falar de um culto maravilhoso que eu acabei de assistir. Esse culto tem um tema e eu quero dividir com vocês porque ele me abençoou muito e eu acho justo divulgar tudo que eu ouvi lá hoje, tudo bem? Bom, é lógico que está pautado na palavra de Deus, tá bom, queridos? Todo comportamento começa com um pensamento ou vários pensamentos. Então, dentro do tema existe uma questão. No que você tem pensado? Porque o que o seu pensamento tem cultivado é para onde você está te levando. Às vezes, há nenhum lugar físico, mas há um lugar emocional muito deprimido. Há um lugar emocional cativo de coisas ruins, de energias ruins, de comportamentos que são reações de algo que não aconteceu. Por exemplo, os seus pensamentos negativos, eles te induzem a comportamentos ruins a respeito de coisas que nem existem. Me compreendem? Da mesma forma, os nossos pensamentos positivos nos conduzem a comportamentos bons, mesmo diante de coisas que nós não sabemos se elas são boas, certo? Mas o nosso comportamento pode mudar completamente a situação, independente qual ela seja, ok? Bom, então vamos continuar. Em Salmos 29, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. Por que nós devemos louvar e manter a nossa mente focada no poder do Senhor? Porque Deus é todo poderoso. Ele pode fazer, Ele pode realizar, Ele pode todas essas coisas e muito mais. Aqui são exemplos. A voz, só o falar de Deus, Ele faz o Líbano saltar como bezerro. Gente, isso é de um poder tremendo. Leva sua mente a imaginar de fato essas palavras aqui, sabe? Esses dizeres. Leva sua mente a imaginar essas cenas. Quão poderoso o Senhor é para realizar todas as coisas. Então, os nossos pensamentos, eles devem estar focados no poder do Senhor. Se a nossa mente, ela se desviar para coisas que nós vivemos, para a força do nosso braço, para situações que nós vivemos, o meu estado, a minha condição, hoje ela me diz aonde eu vou estar, para onde eu estou indo. Isso não pode ser uma verdade, ok? Tá ok? Olha, nós temos que alimentar os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles não podem ser coisas prováveis que nós vamos realizar, certo? Por quê? Porque isso não é sonho, isso é objetivo, isso é meta, tá bom? Se você tem um sonho que você sabe que vai se concretizar e tem tudo ali à sua frente, muito provável, não é um sonho, é uma meta. Eu não sei se eu consegui repassar para vocês como foi no culto, tá bom? Hoje.
É lógico que existem sonhos que eles estão muito próximos e quando eles acontecem, você sabe que eles estão sendo realizados, tá bom? Mas é algo sobrenatural. Quando nós somos crianças, a nossa mente, ela é ilimitada. A gente sonha que pode voar, a gente sonha que, as meninas, eu vou ser princesa, atriz de cinema, cantora com a minha voz, né? Eu já cantei, viu, gente? Já cantei, já quis cantar, já sonhei que eu ia ser cantora. Eu tinha até um microfone praticamente de verdade, porque era um microfone de criança, mas ele incomodava muita gente. Imagina só. E depois nós vamos crescendo e amadurecendo e a vida vai acumulando algumas frustrações. E essas frustrações, elas limitam a nossa visão sobre os nossos sonhos. A nossa visão, ela fica focada naquilo que nós temos para realizar os nossos sonhos, certo? E isso, os seus sonhos não podem estar baseados nesses fatores. O que você tem hoje para realizar o seu sonho? Isso não pode limitar você, porque o seu pensamento deve estar: o que Deus pode fazer para realizar os meus sonhos? Qualquer coisa. Tudo! Ele é todo poderoso. O Senhor, Ele não nos dá ordens. O Senhor nos aconselha, certo? Tudo o que é bom para nós, o Senhor nos aconselha que façamos. Que seja este o nosso pensamento, o nosso comportamento, certo? Então, a gente tem que estar focado na vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente foque no que Ele pode fazer, no poder dEle e em tudo que Ele já fez, na palavra dEle. Por quê? Porque isso vai fortalecer a nossa mente e com a nossa mente fortalecida nós teremos pensamentos bons e os pensamentos bons vão gerar bons comportamentos, ok? Vamos continuar. Então, Salmo 29, continuando no versículo 6. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Gente, falando sobre paz. A paz do mundo, ela exige muitas coisas para que exista, né? Por exemplo, pessoas vivem atormentadas por não alcançarem objetivos. Existe frustração por falta de dinheiro, por não realização de sonhos, por dias difíceis, por falta de saúde, falta de portas abertas, de oportunidades, enfim, né? Muitas coisas tiram a paz do mundo. Mas Deus fala em Filipenses 4 que nós devemos ter a paz que excede todo o entendimento. Essa paz é a paz que o Senhor dá. A pessoa não tem realmente nenhum motivo para estar em paz, mas ela está. Isso é fé. Os nossos sonhos, eles estão totalmente ligados com a fé. Por quê? Porque se o sonho mesmo, não o objetivo, a meta, o sonho mesmo, ele está relacionado com
aquilo que a gente não pode ver, com aquilo que a gente ainda não tem em mãos, com toda a preparação que a gente ainda vai receber, é uma questão de fé, certo? A fé é a certeza da concretização daquilo que não podemos ver ainda, tá bom? Então, aqui fala mais uma vez no Salmos, capítulo 29, Salmo capítulo 29, versículo 11, fala mais uma vez que o Senhor é o dono da paz. Então, quem nós devemos buscar se nós queremos paz? O Senhor. As pessoas trabalham bastante para conseguirem mais coisas que o dinheiro pode pagar. As pessoas se casam, formam famílias, elas buscam respaldo financeiro, de vida, de saúde, de inúmeras coisas, para que elas possam dormir e acordar bem, em paz, certo? O Senhor é o Senhor da paz, tá bom? Continuando. Todo comportamento começa com um pensamento. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir a mentira da verdade, tá? Então, você lança uma historinha pro seu cérebro e ele não sabe definir sozinho, não é automático a definição disso a respeito de ser uma mentira ou uma verdade. Um exemplo. Quando nós assistimos um filme de drama, algum filme baseado em fatos reais, que a nossa mente começa assistindo o filme falando, poxa, tudo isso é verdade, ou que nem é verdade, é só uma historinha que alguém inventou para fazer as outras pessoas chorarem. A gente chora. Por quê? Porque a nossa mente acaba se envolvendo e de alguma maneira vivenciando por um tempo a historinha daquele filme que a gente está assistindo, tá? Então, o nosso cérebro capta a mensagem do filme que faz chorar. A gente acredita na história e chora. Então houve um pensamento, esse pensamento teve um comportamento, o choro, tá bom? Esse é um exemplo. Os nossos sonhos, eles não devem parar, porque a nossa mente, ela não tem um foco sozinha. É um jogo de junção. A gente precisa controlar a nossa mente. A gente não pode deixar a nossa mente, o nosso cérebro vaguear sozinho. Pegar todas as informações que lançam pra gente sobre quem a gente é, ou sobre quem a gente deve ser, ou sobre tudo que o mundo tem exigido, sempre exigiu das pessoas, e deixar a nossa mente juntar um monte de porcarias que não deve nem pertencer à nossa história. Então, a gente tem que limpar a mente todos os dias, fazer uma limpeza da mente e focar naquilo que importa, filtrar aquilo que é necessário para você conseguir continuar sonhando. Queridos, se Deus é força, poder e paz, que a gente leu aqui em um capítulo da palavra dele, ele é super importante na nossa vida, né? Ele é tudo. Se alguém que é tudo na nossa vida é tão importante, fez e faz tantas coisas por nós, em que lugar ela está? Na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, entre as nossas prioridades. Então, para começar o tratamento da nossa mente, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Para eu ter um relacionamento íntimo com alguém, eu preciso conhecer essa pessoa, certo?
Eu disse anteriormente que o Senhor, ele nos oferece muitos conselhos. Ele não nos ordena, mas ele aconselha. E a gente tem o livre-arbítrio, certo? Para que a gente possa ouvir e seguir os conselhos de Deus, a gente precisa saber quais são. Quais são esses conselhos? Quem é Deus? O que Ele quer de mim? Cadê esse poder? Eu quero conhecer mais, né? Intimidade com Deus, queridos. Intimidade com Deus. Como? Deus escreveu um livro inteirinho falando dele pra você, né? É só você se aprofundar nessa palavra. Ai, eu não gosto de ler. Olha só, Deus permitiu que a internet avançasse tanto para que existissem vídeos para divulgar a palavra dele. Você não precisa ler. Ai, eu não tenho tempo para assistir vídeo. Áudios, queridos. Áudios. Por exemplo, esse culto que eu assisti hoje, que foi tão edificante para minha vida, que eu vim aqui dividir com vocês. É um vídeo que eu gravei, mas não existe a necessidade de você estar me assistindo para que você possa entender o que eu estou falando. Você pode deixar esse vídeo acontecendo, rolando. Enquanto isso, você vai fazendo as suas tarefas. Eu faço muito isso em casa. E você vai ouvindo. É uma forma de áudio. Sabe? A gente pode encaixar Deus na nossa rotina. A gente vive... As pessoas vivem muitos anos sem faculdade, né? Por exemplo. Vou seguir com alguns exemplos, tá? As pessoas vivem muitos anos sem faculdade. Elas chegam em casa, moram com a mãe, com o pai, tá tudo pronto. É um exemplo da minha vida, por exemplo, tá? Chegava na minha casa, tinha comida pronta, a casa tava limpa, as minhas roupas estavam lavadas. E eu só tinha que estudar. Um estudo leve, colegial, né? Quando eu entrei pra faculdade, eu saí de casa ao mesmo tempo. Então, os estudos, eles passaram a exigir mais de mim. Só que aí, eu chegava em casa, não tinha nada pronto. Nem comida, nem roupa limpa, nem casa em ordem. E aí, o meu tempo era o mesmo. O meu dia, minha noite, ainda tinha 24 horas. Eu tive que adequar as tarefas num mesmo tempo, certo? Para as pessoas que são mães, porque eu ainda não sou mãe, mas para as pessoas que são mães, aí elas passam da fase da faculdade, eu ainda no meu caso, né? Passa da fase da faculdade e tem a fase do trabalho. É diferente, é uma responsabilidade diferente. A faculdade, por mais que você tenha que ir, se você não for, são consequências diferentes de você não ir ao trabalho, né? Então, você acaba mudando a sua rotina e adaptando agora o mesmo tempo que você tem para outros tipos de tarefa, que vão exigir mais de você, até mais do seu próprio tempo, que já estava todo ocupadinho, né? Filhos, casamento, filhos, é a mesma coisa. Agora você tem a casa ainda, você tem as roupas ainda, você tem ainda, talvez, estudo, trabalho, marido e também tenho filhos, vamos supor. Eu tenho tudo isso agora e eu tenho o mesmo tempo. É só eu saber dividir o mesmo tempo para todas as coisas que são importantes para mim. Eu preciso comer, então eu preciso ter comida pronta. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter dinheiro para me manter, para comprar as minhas coisas, né? Para sobreviver. Agora eu tenho um marido, que ele também precisa de um pouco do meu tempo, um tempo de qualidade, tá? Filhos, os filhos precisam muito, muito de um tempo de qualidade dos seus pais. E eu tenho que dividir,
para todo mundo, com qualidade, tá? Então, tem como a gente colocar o Senhor num tempo aí da nossa vida, tá? Encaixar ele na nossa rotina com prioridade, um tempo de qualidade. Que nós não temos todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas, né? Vamos assumir que isso de ter todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas, de esperar uma próxima vida, de esperar uma próxima oportunidade nessa vida mesmo, de esperar amanhã, de esperar para depois, de deixar para lá, é uma mentira maldosa do inimigo para as suas vidas, para as nossas vidas, tá bom? Nós não temos todo o tempo do mundo, amados. Nós não somos donos do tempo, nem do nosso, nem de ninguém, nem do tempo dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que o tempo deles deve ser um tempo dividido entre as prioridades, e essas prioridades precisam de um tempo com qualidade, tá? E nós também, para ensinarmos isso para os nossos filhos, para nós sermos degraus para as pessoas que nós amamos, nós precisamos subir. Nós precisamos aprender primeiro, tá ok? Existem alguns processos para que a gente siga sonhando, né, com propósito. A partezinha que eu pulei fala que os nossos pensamentos, eles estão ligados aos nossos sonhos, tá? Então, se você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um foco, você vai caminhar em direção ao seu sonho. Se você não tem um sonho, se você não sonha mais, você tá indo para lugar algum. Isso é muito triste, tá? Para lugar nenhum. E aqui diz: a mudança, a perseverança, a busca, elas são urgentes. Não existe tanto tempo quanto o inimigo tem implantado em forma de mentira nas nossas mentes. Descobrimos o nosso propósito através dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos, eles exigem de nós alguns comportamentos, certo? E esses comportamentos, eles são consequência de alguns pensamentos. Então tá tudo ligado. Um grande exemplo é José. José do Egito. Por isso nós vamos lá para Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Gênesis 37, 19. Lá vem aquele sonhador, diziam aos outros. Quem dizia? Os irmãos de José. Quando José estava chegando, os irmãos dele já falavam: lá vem aquele sonhador, porque José vivia sonhando. E um dos sonhos que mais irritou os irmãos de José foi quando ele disse que ele sonhou que os seus irmãos estariam aos seus pés. Isso aconteceu, amados. Mas antes, José foi preparado, tá? Quem conhece a história de José, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, sabe do que eu estou falando, tá bom? Quem não conhece, pode ir lá em Gênesis e ler a história de José, porque é uma história maravilhosa. É uma história de superação. José tinha muitos sonhos. Só que nada do que ele vivia cooperava para que ele continuasse sonhando aquilo. Nada, gente. Nada. José foi vendido como escravo, ele foi preso, ele foi mal julgado, né? Ele foi preso injustamente, tá? Para ele chegar a ser governador do Egito. Só que quando ele teve essa função de governador do Egito, ele precisava estar preparado, porque ele foi governador para administrar toda a comida que poderia vir a faltar anos depois
para uma geração enorme, inclusive para a própria família de José. Então ele precisava estar preparado para administrar isso, certo? E José foi preparado para isso. Jesus foi preparado para a missão dele. Deus não entrega nada pra gente, nada, nenhuma bênção pra gente, sem nos capacitar primeiro. Porque se a gente não for capacitado, a bênção vai chegar e a gente não vai nem entender que aquilo é uma bênção. Sabe? A gente pode colocar tudo em risco. Por isso o Senhor é perfeito. Os sonhos, eles precisam de algumas etapas. A primeira etapa é o posicionamento. José, ele se posicionou como sonhador. Ele não estava nem aí para que as pessoas falavam dele, porque ele tinha sonhos. E ele ficou conhecido como sonhador. Isso poderia ter frustrado José. As pessoas estão zombando de mim. Elas estão zombando dos meus sonhos. Elas não acreditam em mim. Elas olham para mim e falam: o quê? Você? Governador? Para. Isso não bloqueou os sonhos de José, tá? Então você precisa de um posicionamento a respeito dos seus pensamentos, dos seus sonhos e de quem você é. E Deus fala na Bíblia, Ele fala na palavra quem você é. E você precisa acreditar nisso, tá bom? Você precisa de preparação. Entender quando Deus está te preparando, te capacitando para receber as suas bênçãos. Para isso existe um processo, tá? Você precisa entender o processo. Dentro desse processo existem pessoas. Pessoas são lições, queridos. Pessoas são lições. Elas ajudam a gente no treinamento, tá bom? Tudo isso, esses processos, eles geram bons resultados. Esses bons resultados são sonhos realizados. Simples assim, tá bom? Bom, Jeremias 29:11. Eu vou finalizar o vídeo aqui com essa palavra. Jeremias 29:11. Tá até grifado aqui na minha Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, Deus fala que Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Deus não está falando assim: olha, se vocês fizerem assim, eu terei bons pensamentos a respeito de vocês. Não, Ele já tem, porque Ele fez cada um de nós. Em Gênesis fala do princípio, como Deus criou todas as coisas. Foi tudo programado, planejado. O melhor engenheiro arquiteto é o Senhor. Ele arquitetou todas as coisas, queridos, inclusive as nossas vidas. Então, se Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, quem somos nós para pensar mal de nós mesmos? Não é? Então, bora lá identificar o que em nossos pensamentos está em desacordo com os nossos sonhos. Buscar intimidade com Deus, nos aproximar do Senhor, para termos bons pensamentos e para realizar os nossos sonhos de acordo com a vontade do Senhor também, tá bom? Essa é minha palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a todos, que essa mensagem possa ter chegado ao seu coração, à sua mente, à sua vida e possa transformar a mim e a todos que assistiram essa mensagem, ao culto de hoje, a essa mensagem, a todos que conseguirem receber essa palavra dessa forma, que possam ser transformados e gerar bons pensamentos, através dos bons pensamentos, bons comportamentos e a realização dos sonhos, de bons sonhos. Tá bom, queridas? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.